Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje estou começando a fazer mais um vídeo depois de um bom tempo. O canal tinha parado um pouco porque teve alguns problemas com programas, mas hoje eu voltei e vou estar fazendo essa ilustração para vocês e explicando um pouco do processo. Bom, aqui eu tenho o Photoshop aberto, 3 camadas. Estou usando uma camada cinza, agora uma camada para sketch. E vou começar a fazer algo, eu não tenho nada em mente ainda, mas eu comecei rabiscando e veio na minha mente fazer um tronco caído no meio de uma floresta e passando meio que uma cachoeira em volta no meio da floresta. Então comecei a colocar bastante árvores no fundo, coloquei algumas pedras também para dar uma composição mais legal e para gerar uma cara de floresta mesmo. A primeira parte é bem simples, minhas sketches não são muito boas, né? São sempre bem bagunçadas, mas no final tudo dá certo. Eu começo fazendo algumas árvores do fundo, já coloquei uma árvore ali na frente, já dá pra ter uma noção mais ou menos de como vai ficar a composição. E basicamente é isso, a fase inicial da ilustração é isso. E depois eu crio uma outra camada, onde eu vou começar a colocar um pouquinho de cor. Eu começo a colocar as cores mais vibrantes, mais claras da ilustração. E tento fazer isso usando alguns brushes. Geralmente eu uso um chalk, que tem uma textura de carvão. Ele é muito bom, muito útil. Eu começo colocando tons e vou aplicando sempre do fundo da ilustração para frente. Nesse caso eu já coloquei uns tons mais escuros, uns verdes um pouquinho mais contrastados. Coloquei alguns tons de azul também para dar uma diferenciação. No final eu acabo nem mantendo eles, mas enfim, coloquei. E comecei a dar um pouco de estilização para a floresta, que é uma parte que vai ficar de fundo. Ela não vai se mostrar muito porque eu quero dar foco no tronco da frente. Mas eu já comecei a trabalhar um pouquinho mais, fechar um pouco daquela claridade toda que eu coloquei com um tom muito claro. E comecei a dar uns toques de folhagens também nas árvores do fundo. E depois eu vim aqui pra frente, comecei a colocar uns tons um pouquinho mais escuros, né? Porque o que tá geralmente perto da gente, da câmera, é o que tá mais com um contraste mais forte, né? Tá um pouquinho mais escuro. Então comecei a dar um pouco de detalhes nas pedras. Coloquei também uma cor base pro tronco da frente. E comecei a colocar um pouquinho de cor lá no fundo também. O fundo eu tentei trabalhar primeiro para me livrar depois e já vir logo para frente e deixar algo um pouquinho melhor. Eu tento sempre trabalhar do fundo para frente, porque depois que você vai colocar nos detalhes no plano da frente, não tem nada no fundo que vai te fazer afetar o que você já fez aqui. E eu não foco só no lugar, eu fico andando pela imagem de vários lugares. Eu às vezes me canso de trabalhar alguma coisa e vou para outro lugar e até no final junta tudo. Eu coloquei um pouco mais de contraste ali no tronco, coloquei um tom azul da água. Eu não vou manter ele, mas foi só para ter uma divisão dos elementos. E comecei a redefinir um pouquinho mais das silhuetas, né, do desenho. Isso é muito importante, você usar formas e depois dentro dessas formas você começa a detalhar, que foi o que eu fiz ali com a árvore. E comecei também a dar um pouco mais de detalhe na água, nas pedras ali da frente, coloquei um pouco mais de escuro. Comecei também a trabalhar um pouco do chão, da parte do fundo, onde eu coloco um pouco mais de contraste também, para ficar um pouquinho mais escuro. E também criei a árvore que está um pouquinho mais à frente, onde ela vai ter um pouquinho mais de contraste, colocando umas cores mais escuras, né, para fazer a perspectiva atmosférica. Ficar algo bem legal e bem feito. Para distanciar também os planos, ali eu tento explicar um pouquinho que você não precisa colocar tons tão vibrantes, você tem que colocar tons que cabem nas famílias específicas deles. Então eu não posso pegar um tom escuro e colocar uma cor muito clara, eu tenho que colocar um tom que caiba ali na família, que não fique muito aparecendo, sabe? Então você sempre coloca um tom escuro e vai clareando de leve, não coloca uma cor muito clara,
Ali eu comecei a dar um pouco de detalhe a mais na árvore, deixei alguns espaços negativos, isso é muito bom, isso é muito legal você deixar sempre alguns espaços negativos, que são geralmente aqueles lugares onde não tem luz nenhuma, não tem detalhe nenhum. Ali eu já detalhei mais a árvore, comecei a detalhar um pouquinho mais das pedras na frente, coloquei um pouco mais de contraste também em alguns lugares. Eu tentei fazer a árvore parecer um pouquinho mais torcida, para ficar um design um pouquinho melhor. E depois coloquei também um pouco mais de contraste no tronco, dei os detalhes das pedras ali da frente, para deixar um pouquinho mais organizado, já colocando um pouquinho de textura. Também eu comecei a colocar um pouco de grama, né, um pouco de mato ali na frente, perto do tronco. Deixei o tronco um pouco mais escuro, coloquei um galho para deixar um design mais legal. E comecei a colocar alguns tons médios, né, ele estava muito escuro, e dentro das famílias dos tons eu comecei a aplicar uns tons mais médios. E depois quis trabalhar um pouquinho mais nessa água. É muito difícil fazer água, então vocês vão ver que eu vou ficar várias e várias vezes voltando. A textura da água, né, é difícil para representar. Eu até hoje sofro um pouquinho com isso, mas tudo bem. A gente vai fazendo o que pode até o final, para ficar algo legal. E depois disso eu coloquei uns tons de azul. Voltei no tom de azul, embora não vá manter ele, mas eu voltei. Depois coloquei os tons das pedras nele para ficar algo mais natural. Não ficar aquele azul muito forte, porque não era essa a intenção. E como não tem muitos elementos tão azulados, não teria por que a água ser também tão azul. Então coloquei umas cores mais ou menos parecidas com os tons das pedras. E depois pro fundo eu vou acabar clareando um pouquinho mais. E eu achei que as pedras aqui na frente estavam muito claras também. Por ser o plano frontal, eu deixei elas um pouquinho mais escuras. E comecei a trabalhar com um pouquinho mais de cuidado ali na cachoeira, né, naquela cachoeirinha de leve que tem ali. E coloquei os tons mais claros. Depois eu fui pro tronco. Deixei ele um pouquinho mais definido, porque estava sem muita definição. E depois eu voltei de novo ali na árvore, dei mais umas retocadas lá. Você não precisa focar só em um lugar, como eu disse. Você pode trabalhar a imagem como um todo. Mas isso é muito importante. Quando você focar nos elementos, você trabalhar bem e não fazer corrido. Embora o vídeo está acelerado, mas acreditem ou não, durou 2 horas esse vídeo. Essa ilustração eu fiz ela em 2 horas. E como eu não queria ter postado ela para ficar muito grande, eu decidi fazer assim e gravar o áudio depois. Ali do lado eu comecei também a colocar mais contraste ainda, porque eu vi que estavam as cores muito opacas e não era isso que eu queria. E para diferenciar bem do fundo ali, para não ficar tons muito parecidos, eu comecei a colocar um pouquinho mais de contraste e mais definição também. Você pode ver que agora está bem mais definido a grama, está mais definido o tronco ali também. E eu vou começar a aplicar cores mais claras no tronco. Comecei a colocar um pouquinho de musgo, porque eu achei que ele estava muito escuro também. Eu precisava colocar um tom mais claro. Depois eu tive a ideia de fazer ele bem claro mesmo, como se fosse o sol batendo no tronco, para destacar o tronco. E eu achei que era interessante, então eu deixei ele depois bem mais claro. Vocês vão ver no fim do vídeo. E depois eu quis trabalhar um pouquinho mais aquela árvore lá do fundo, colocar uns tons médios no meio do tom que estava mais escuro. Comecei a colocar um pouquinho mais de textura no plano do fundo, então vocês vão ver que eu trago aquela árvore lá do fundo um pouquinho mais para frente e deixo aquele fundo mesmo bem para trás, só alterando os tons, né, a variação dos tons, para ficar algo bem legal. Eu coloquei um verde bem clarinho também, para não aparecer muito, um verde, quer dizer, na verdade um verde mais escuro, mas um pouquinho mais claro do que o tom inicial que eu tinha colocado, para fazer essa diferenciação dos planos. Então tem 3 planos na imagem, tem o frontal, o do meio e o plano de fundo. E ali depois eu começo a colocar uns tons um pouquinho mais claros. Você pode fazer isso. É sempre bom você dividir sua cena em atmosferas diferentes, para dar um pouco mais de realismo, mesmo se o desenho não seja tão real, mas você pode fazer isso para
deixar com um design melhor. Depois ali na outra parte do lado eu comecei a detalhar um pouquinho da árvore e estou sempre indo e voltando no fundo da imagem, no começo. E depois eu vim aqui pra frente e decidi trabalhar um pouquinho mais essa árvore, escurecendo ela e trazendo ela um pouco mais pra frente. Vocês podem ver que conforme eu vou colocando tons mais escuros, ela vai aparecendo, está mais perto do tronco frontal aqui, que a gente fez primeiro para ficar no primeiro plano. Eu comecei a trabalhar a grama dela, comecei a colocar alguns detalhes bem legais para ficar com um pouquinho mais de realismo, ter um pouquinho mais de textura. Eu queria fazer essa árvore com um pouquinho mais de detalhe, mas que esses detalhes também não cobrissem, não tirassem a beleza do foco da imagem, da ilustração, que seria esse tronco que está caído na frente. E então eu deixei, mesmo assim, mesmo detalhando bastante a árvore ali, a segunda árvore, eu deixei ela menos saturada, com menos contraste, para não roubar o foco principal. É muito legal você manter o foco da imagem e não tentar focar a imagem inteira. Sempre deixa o que é menos importante com menos detalhe e o que é mais importante com certeza um pouquinho mais detalhado, trabalhar com um pouquinho mais de carinho. Isso faz toda a diferença na ilustração. Ali no fundo eu coloquei uns tons um verde um pouquinho mais claro e coloquei também um pouco de textura nas folhas, fiz algumas árvores ali e vou detalhando tudo para ficar bem legal, para ficar um conceito bem bacana. Nesse estágio já dá para você ver que a imagem tem planos diferentes, 3 planos. Então os tons eles fazem toda a diferença quando você vai fazer essa separação de planos. Sempre deixa um tom mais escuro para o que está na frente, um tom médio para o meio e um tom bem mais clarinho para o que está lá no fundo. Depois disso eu voltei para a árvore do meio e comecei a colocar os tons claros onde estaria mais perto do sol, um pouquinho mais perto das luzes. E comecei a detalhar elas, coloquei alguns tons verdes, coloquei um pouco de musgo em alguns lugares. E o design da árvore foi ficando bem legal, foi ficando bem bacana. Depois eu quis vir aqui pra frente no tronco, achei que era hora de dar um pouquinho mais de detalhe para esses elementos que estão aqui na frente. E coloquei um pouco mais de tom, um verde um pouquinho mais limão, um pouquinho mais clarinho, né? E fui trabalhando também a parte da cachoeira aqui na frente, fui colocando algumas pedras extras ali para ficar um pouquinho mais interessante. E depois eu tô sempre voltando, trabalhando no tronco. Deixei ele um pouquinho mais contrastado ainda, adicionei um pouco mais de grama nas pedras. E depois eu decidi colocar um tom verde bem mais vibrante, porque como o tronco vai roubar a atenção da cena, eu achei que ele deveria ter umas cores um pouquinho mais fortes, um pouquinho mais claras também. E eu decidi que ali seria também onde o sol iria bater com mais força. Então vocês podem ver que depois, daí pra frente, eu começo a clarear bem mais a imagem, a ilustração, né, como um todo, mas mantendo sempre o foco no que está aqui na frente, que é o que vai prender a visão, né, de quem está vendo, a visão de forma mais chamativa, digamos assim. Então eu comecei a colocar cores mais claras no tronco da frente, já defini que ali seria o ponto chave, né, um ponto de foco, onde você olha primeiro, e comecei a detalhar um pouquinho mais a árvore lá de trás, colocar algumas cores mais claras, umas texturas mais legais para o tronco, porque eu achei que ele estava um pouco liso. E basicamente é isso, eu vou definindo, deixando o design do desenho um pouco mais melhorado em cada estágio. E decidi também deixar um lado da árvore como se o sol estivesse pegando só uma parte ali da grama. Então eu puxei para um verdinho também um pouco mais claro, com um pouco mais de textura também, para ficar algo um pouquinho mais detalhado, mas sempre pensando tendo em mente que o tronco frontal é o que seria o ponto-chave, né, da visão. Coloquei algumas pedras também em volta da árvore e voltei aqui pra frente também, comecei a trabalhar, colocar uns tons diferentes que não tinha na imagem ainda. Lógico, tons mais claros. Usei um brush de folhas, meio que folhagem, esse brush é muito bom.
para deixar ele com um pouco mais de design, um pouco mais suave também esse musgo, né, que cobre o tronco. Ficou bem legal. E basicamente eu comecei a colocar tons bem mais claros da textura de tronco mesmo. E foi tomando uma proporção um pouco mais realista para o desenho, né? Já não tá mais aquela coisa tão chapada. E isso é importante você fazer para sua ilustração, trabalhar com carinho cada elemento e de acordo com a textura dele e sempre focar em uma coisa só. Eu já falei, né? Tá, já tô repetindo isso, mas é que é muito importante mesmo. Às vezes quando a gente começa, a gente fica detalhando tudo, achando que tudo tem que ter muito detalhe. E se for para pensar, não é assim. O próprio olho humano, ele não consegue, lógico, se a imagem estiver distante, ele consegue avaliar tudo com o mesmo grau de detalhes. Mas se você estiver olhando algo que seja mais de perto, você sempre vai focar em algo e o que está em volta vai ficar meio distorcido, vai ficar meio esfumaçado, né? Meio blurry. Esqueci agora a palavra. Desfocado, lembrei. Então é geralmente isso que a maioria dos ilustradores e concept artists faz para focar em algo só. E o que não é tão importante você deixa com menos detalhe, deixa com pinceladas mais suaves, não muito fortes. E também as cores também influenciam bastante. No tronco eu coloquei também uns tons de cinza, uns tons mais claros. Eu não queria fazer um tom de madeira, porque eu acho que ia quebrar um pouco o mood, que é o sentido da imagem. Eu queria ela um pouco mais floresta mesmo, então não teria uma luz tão forte para deixar o tronco tão marrom, né? Igual algumas pessoas desenham a árvore muito marrom. Então tenta manter também sempre os tons um pouco parecidos, que isso é muito importante, você não ficar variando muito para não quebrar muito o feeling da imagem. Eu voltei lá pro fundo também, coloquei um pouco mais de detalhe naquele chão. Comecei a detalhar as árvores ali do fundo, fazendo um pouquinho mais de folhas, mas sempre sem deixar muito chamativo, até porque depois eu passei um mixer brush para misturar os tons ali, para não deixar tão detalhado a pintura que eu tinha feito, para não chamar muita atenção. Então ficou algo um pouquinho mais lisinho, mas ficou bem legal, porque ficou um pouco desfocado também, para dar ênfase aqui na frente. Depois eu comecei a trabalhar um pouquinho mais da água, vocês podem ver que eu saio e volto direto ali naquela água, porque eu achei que a textura não estava tão legal. Então eu comecei a trabalhar um pouquinho mais, coloquei um pouquinho mais de textura. O mesmo brush que eu estou usando na imagem inteira praticamente, eu acho que eu usei 3 brushes, se eu não me engano, que foi esse de carvão. Depois o brush para fazer o musgo ali do tronco. E o brush redondo normal que já vem no Photoshop, que eu uso para deixar as silhuetas um pouco mais marcada. Mas basicamente foram 3 brushes, se eu não me engano. E dá pra fazer muita coisa. Às vezes as pessoas me perguntam qual brush que eu usei, qual que é o pacote de brushes. E na verdade o que faz o desenho é o conhecimento e o artista. Os brushes você pode fazer artes incríveis com um brush, 2 brushes, 3 brushes só. Não precisa ter uma galeria tão cheia. E agora aqui nessa fase do desenho eu comecei a colocar um pouco mais de luz, que era onde eu queria que o sol estivesse batendo. Então eu iluminei ali a árvore, trouxe um tom bem mais verde para ela com musgo. Coloquei as folhagens também. Aqui eu mostro como que é importante você utilizar uma camada em preto. Você cria uma camada nova, coloca o preto e coloca no modo color para ver se a atmosfera do seu desenho tá legal. Se tiver tudo muito com um tom parecido, pode ter algo errado. Se tiver a diferenciação dos tons, com certeza você fez a diferenciação da atmosfera do cenário corretamente. Então esse é um truquezinho que eu sempre uso. Depois eu dei um pouco mais de definição na água. Melhorei também um pouquinho das pedras ali da frente. E comecei a redefinir também aquele galho que eu tinha feito. E não tinha terminado ainda. Mas depois eu redefini ele de novo. Comecei a colocar um pouco de luz nele. Pode ver que agora já está com a definição melhor. E
Comecei a colocar um pouquinho mais de luz na parte onde vai estar batendo a luz mais forte, com tons de cinza, para não perder muito. E fui melhorando o desenho também, o design dele, colocando uns sons mais claros depois, que é onde eu quero que seja o foco da imagem. Então tem que estar bem trabalhada essa parte, não pode deixar ficar meio apagada, é muito importante. Depois disso, basicamente eu comecei a detalhar mais o tronco ali, comecei a colocar um pouquinho de tons verde nesse galho que eu fiz levantado e fui variando, né, os tons, vários tons ali, eu coloquei uns mais claros, uns mais escuros. E depois comecei a chamar um pouquinho mais de atenção para o nosso plano da frente. Coloquei tons mais claros na água também, já que eu decidi que o sol ia bater diretamente ali. Eu decidi deixar um pouquinho mais claro, coloquei um pouco de musgo também nas pedras, já que a água ia passar ali com uma certa frequência. Geralmente as pedras ficam um pouco mais verdes, então eu mudei a cor, deixei um pouquinho mais parecida com o musgo. E comecei a trabalhar um pouquinho mais da árvore maior ali da frente, dividindo um pouco da textura. Comecei a aplicar um pouco mais de iluminação no tronco, né, uma iluminação um pouco mais cinza, mas já definindo mais o tronco. Alguns detalhes do tronco ali eu coloquei depois também. Essa parte agora é como se fosse um tronco, um galho que quebrou e ficou só um pedaço, né, a parte da base dele. Eu comecei a trabalhar mais nele também. E vão vendo que vai tomando uma definição bem maior do que a inicial quando a gente começou. E basicamente é isso, tá, galera? O desenho basicamente é feito com isso. Você vai colocando detalhes e melhorando de acordo com o que você quer mostrar mais e o que você quer mostrar menos, você deixa um pouquinho com menos detalhe. Agora eu coloquei uma camada em Color Dodge, usando o pincel em Color Dodge, na verdade, e deixei mais claro aonde que eu queria que o sol estivesse batendo. Lá no fundo também eu fiz algumas partes mais claras onde o sol fosse atravessar as folhas para ficar bem legal. É legal você fazer isso, você colocar alguns lugares onde o sol consegue atravessar no meio da floresta, porque geralmente a floresta não é tão densa. Sempre tem lugares onde o sol entra com um pouquinho mais de força, né, na luz. Então eu quis reforçar isso, frisar isso, deixar um pouquinho melhor. E basicamente foi isso. A imagem já está finalizada. Espero que gostem. Depois eu fiz algumas alterações. E porque eu achei necessário, mas coloquei um pouco mais de luz e um pouquinho mais de vibração na cor. E foi literalmente isso. Espero que vocês gostem. Curtem o vídeo, compartilhem com pessoas que gostam de ilustração e me seguem nas redes sociais também, que eu vou estar deixando aí na descrição. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo e até um próximo. Tchau, tchau.